Vamos fazer um breve resumo aí sobre o conceito de cidade no Brasil e a relação entre essa urbanização e a industrialização do nosso país. De início, o conceito de cidade ele pode ser muito discutido, né? Já que isso pode variar de acordo com o país, ou região, ou estado, né? No caso, às vezes, tem que ter algumas funções. Uma cidade pode ter múltiplas funções ou poucas. No caso do Amazonas, por exemplo, pode ser considerado uma cidade, um pequeno povoado que tem alguns serviços, como agência bancária, né? Uma farmácia, etc. Já no estado de São Paulo, por exemplo, esse pequeno povoado pode não ter serviços, já que o centro da cidade maior, ou mesmo cidades vizinhas, vai ter muito mais serviços aí para essa população poder usufruir. Então, de acordo com o conceito do IBGE, no caso uma cidade, população urbana é aquela população que vive dentro do perímetro urbano, no centro da cidade e no entorno dela. Só que aí temos que ter algumas questões importantes para se analisar. Primeiro, no caso, tem que ter, para se considerar uma cidade, tem que ter uma população, uma densidade demográfica também, né? E serviços e equipamentos urbanos, comércio, hospitais, escolas e etc. Então, com isso, então, alguns estados, ou algumas cidades ou subterfúgios, algumas cidades melhor, algumas prefeituras, isso acontece muito na região norte, por exemplo, na Amazônia, considerando aquele perímetro urbano uma população que nem tem acesso a serviços, né, como escolas, esgoto, água tratada, etc., para arrecadar mais dinheiro, então passa a cobrar IPTU daquelas pessoas, já que o ITR, que é o Imposto Territorial Rural, é imposto federal. Então as prefeituras buscam com isso aumentar a sua arrecadação, tá certo? Outra questão importante aí, nós vamos salientar essa relação entre urbanização e industrialização no Brasil. Vou fazer um breve resumo. Existe essa relação entre urbanização e industrialização. Isso vai se consolidar no Brasil a partir da segunda metade do século XX, no pós-guerra, com a chegada das empresas multinacionais, certo? E então, nós podemos dizer que a urbanização ela se consolida no Brasil, de fato, com isso, né? Principalmente depois, na década de 1970, quando a população urbana torna-se, de fato, maior do que a população rural, né? Já na década, agora recentemente, né, o censo penúltimo de 2000, já mostra que a população urbana no Brasil está 80%, né, vivendo nas cidades, de acordo com aqueles critérios que eu falei lá no início, certo? Então, o que temos com isso é que o êxodo rural, aquela chegada das pessoas do campo para as cidades, já está bem menor em nosso país, já que a população rural está abaixo de 20%, sendo que nas últimas décadas muitas pessoas desistiram de ir para as cidades, já que elas hoje apresentam muitos problemas, né? Desemprego, até a população não conseguindo emprego no setor industrial anteriormente, para o setor de serviços, hoje a informalidade torna-se cada vez maior, então aumenta a violência também, entre outras coisas aí, tá? Então, lembrando, no caso do estado do Amapá, por exemplo, de acordo com o que nós falamos anteriormente, a população urbana está acima de 70% e não corresponde à realidade, né? Já que se a gente for comparar com o caso de Portugal, por exemplo, de acordo com a lei vigente no país, para ser uma cidade tem que ter aqueles equipamentos que nós falamos antes, né? Comércio, a farmácia, centros culturais, museus, escolas, etc. E tem que ter no mínimo 8 mil eleitores, coisa que não acontece em muitas cidades em nosso país. Tudo bem? Então, por enquanto é só isso aí. Um abraço, tá? Até breve aí.